No vídeo de hoje, vamos resolver alguns exercícios de geometria do exame da UP de 2023, em que logo na primeira pergunta, que tem a ver com geometria, temos aqui o número 5 que diz qual é a área do triângulo OAB, esboçado na figura ao lado. Então, para ilustrar melhor esta figura, já trago aqui um desenho um pouco mais visível, em que nos pedem para calcular a área do triângulo que se forma quando esta reta aqui passa pelos pontos B e A. Muito bem, do ponto de vista das funções do primeiro grau, essas duas retas são perpendiculares entre si. Temos aqui duas retas que são perpendiculares entre si. E como a área do triângulo que se forma aqui é igual a base vezes a altura sobre 2, área é igual a base vezes a altura sobre 2. Aqui vamos considerar que a nossa base será daqui do ponto 0 até o ponto A e a altura será do ponto 0 até o ponto B. Então, para calcular a área, na verdade, nós vamos precisar de determinar este ponto B e este ponto A, que são a ordenada na origem e o zero da função deste gráfico aqui. Mas primeiro nós teremos que determinar a expressão analítica deste gráfico. E para determinar a expressão analítica, nós sempre começamos por determinar o valor de A. E só que também para determinar o valor de A, nós precisamos de pelo menos 2 pontos. E se nós formos observar, este gráfico aqui não tem 2 pontos, não nos dá 2 pontos como dados. Mas temos aqui essa reta aqui, que nos dá 2 pontos, que são este aqui e este aqui. Então, é através dessa reta aqui que nós vamos procurar saber qual é o coeficiente angular desta reta aqui, para poder determinar a expressão analítica deste gráfico aqui. Muito bem, começando, como eu já havia dito que vamos determinar primeiro o valor de A. Vamos determinar o valor de A deste gráfico para poder achar o valor de A, ou seja, o coeficiente angular deste gráfico aqui. Então, para determinar o coeficiente angular, vamos dizer que o coeficiente angular será igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Olhando para o nosso gráfico, este gráfico, uma vez que nos dá 2 pontos, então temos aqui que o primeiro ponto, o ponto 1, quando o x é 0, o y é 0. E para o ponto número 2, temos que quando o x é 1, o y é 2. Então, baseando-se nesses dados aqui, nós vamos determinar o valor de A deste gráfico aqui. Então, vamos dizer que o valor de A será igual a y1. Aliás, o y2 é 2. Então, teremos aqui 2 menos o y1, que é 0, sobre o x2 é 1 menos o x1, que é 0. Isto será igual a 2 sobre 1, uma vez que 2 menos 0 e 1 menos 0 também não altera nada. Então, vamos ter que o valor de A será igual a 2. Então, uma vez que essas duas retas são perpendiculares, e eu já havia dito que vamos precisar do coeficiente angular desta reta aqui para determinar o coeficiente angular desta reta, porque são perpendiculares. O produto dos seus coeficientes angulares, estas duas retas, vamos chamar do coeficiente angular desta reta aqui como A1 e o coeficiente angular desta reta como A2. É igual a menos 1. É sempre igual a menos 1. É uma regra. Então, baseando-se nesta fórmula aqui, nós vamos pegar o coeficiente angular desta reta aqui, que é 2. Vamos substituir aqui.
vamos dizer 2 vezes A2 sendo igual a menos 1. Uma vez que queremos o A2, vamos dizer que o coeficiente angular da segunda reta será igual a este 2 aqui, como está a multiplicar, quando passa para o segundo membro estará a dividir. Então teremos menos 1 sobre 2. Então já descobrimos o coeficiente angular desta reta aqui. Uma vez que já descobrimos o coeficiente angular, agora teremos que determinar a expressão analítica. Lembre-se, o nosso objetivo é descobrir qual é a ordenada na origem e o zero da função. Então, para determinar a expressão analítica, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, que diz que y menos y0 é igual a A vezes x menos x0. Então, olhando aqui para este gráfico aqui, uma vez que queremos a sua expressão analítica, nós vamos pegar este ponto aqui. Vamos pegar este ponto e vamos utilizar como y0, vamos utilizar o número 2 e x0, vamos utilizar aqui o número 1. Então, substituindo aqui na nossa fórmula, teremos que y menos o y0 é 2. Será igual a o valor de A é menos 1 sobre 2, vezes x menos o x0 é 1. Então, o y será igual a este 2, passando para o segundo membro, vai mudar de sinal. Vamos ficar com menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 vezes x será igual a menos 1 sobre 2 vezes x. Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 será igual a mais 1 sobre 2. Uma vez que este 2 passou para o segundo membro, fica positivo. Vamos ficar com 2. Então, o y será igual a menos 1 sobre 2 vezes x, mais, somando estes dois, primeiro temos que fazer o MMC. Aqui teremos 2. Então vamos multiplicar esse 2 com esse 2. Vamos ficar com 2 vezes 2 sendo igual a 4, mais esse 1, vamos ter aqui 5 sobre 2. Bom, já determinamos a expressão analítica deste gráfico aqui. Então, tendo determinado a expressão analítica deste gráfico aqui, agora já podemos determinar a ordenada na origem e o zero da função. Primeiro vamos começar pela ordenada na origem. A ordenada na origem é, na verdade, o valor de y quando x é zero. E se formos analisar aqui para a nossa expressão analítica deste gráfico aqui, quando nós formos a substituir aqui, no lugar de x por zero, o zero vai anular este menos 1 sobre 2, vai anular o valor de A. Então, anulando o valor de A, nós só vamos ficar aqui com o valor de B, que é a ordenada na origem, né? A expressão deste gráfico normalmente vem assim, y igual a vezes x mais b. Então, digo que é valor de b por causa dessa expressão aqui. Então, anulando este valor de A, vamos ficar somente com o valor de B, que é, na verdade, a ordenada na origem. Então, é o valor de y quando x é zero. Então, aqui teremos 5 sobre 2. Já determinamos aqui a altura do triângulo. Então, o próximo passo será determinar o zero deste gráfico aqui, que seria a nossa base. Então, para determinar o zero deste gráfico aqui, vamos dizer que menos 1 sobre 2x mais 5 sobre 2 deverá ser igual a zero. Ou seja, o zero da função é o valor de x quando y é zero. Então, para determinar o zero da função é muito simples. Aqui temos uma equação de primeiro grau, é só passar o que não tem x para o segundo membro. Vamos ficar com menos 1 sobre 2x sendo igual a menos 5 sobre 2. Multiplicando tudo isto por menos 1, uma vez que nós temos aqui o sinal negativo no lugar de x, teremos que multiplicar isso tudo por menos 1. Então vamos ficar com 1 sobre 2x
x sendo igual a 5 sobre 2. Então, aqui, olhando para as bases, temos bases iguais. Então, podemos simplificar isto. Cortar aqui, cortar aqui. Vamos ficar com 1 vezes x sendo igual a 5. Esse 1 não muda nada, então o x será aqui... O x será igual a 5, que é neste caso o zero desta função aqui. X igual a 5. Então, praticamente, nós já temos aqui a base e a altura. Já temos a base e a altura. O que nos resta é apenas calcular a área deste triângulo. Para calcular a área, é só dizer que área é igual a base vezes a altura sobre 2. A base é 5, para este caso aqui. A base é 5. Sendo base igual a 5, então a área será igual a 5 vezes a altura. A altura deste triângulo aqui é 5 sobre 2. Vezes 5 sobre 2 a dividir por 2. Então, eu dizia que a área será 5 vezes 5 a dividir por 2 sobre 2. Então, para simplificar os cálculos aqui, eu gosto de escrever isso aqui dessa maneira aqui. Área sendo igual a 5 vezes 5 sobre 2 a dividir por 2. Das propriedades da multiplicação, temos essa propriedade que diz que quando temos um número A dividido por um número B a dividir por C sobre D, é o mesmo que dizer A sobre B vezes D sobre C. Então, invertendo este número aqui, que na verdade sua base é 1, então teremos aqui que a área será igual a 5 sobre 2 vezes... Aliás, teremos aqui 5 vezes 5, sendo igual a 25 sobre 2, vezes, invertendo este número, vamos ficar com 1 sobre 2. Então, a área será igual aqui a 25 sobre 4. 25 sobre 4, que é o que está representado aqui na alternativa A do exame. Passando aqui para o segundo exercício, temos que, é o número 6, temos que a circunferência de centro em 2 e 0 e tangente ao eixo Y é interceptada pela circunferência C, esta aqui, definida pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado sendo igual a 4, e pela semireta que parte da origem e faz ângulo de 30 graus com o eixo x, conforme a figura abaixo. Quais são as coordenadas do ponto P? Muito bem. Para ilustrar melhor, também trago aqui um desenho destas duas circunferências, em que a primeira circunferência de centro em 2, quando o x é 2, o y é 0, está aqui. Depois ela faz tangência com o eixo dos y, esta circunferência aqui. O x é 2, quando o centro é x é 2, quando o y é 0. Então, olhando para essa circunferência aqui, chegamos à conclusão de que o raio desta circunferência é 2, uma vez que o x daqui até aqui é 2. Então, e na segunda circunferência temos aqui a equação reduzida da circunferência. Como é que nós vamos fazer para descobrir o raio desta circunferência aqui? Da equação reduzida da circunferência, nós temos que o x ao quadrado mais y ao quadrado será igual ao raio ao quadrado. E da nossa equação reduzida desta circunferência, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado será igual a 4. Então, uma vez que nós queremos o raio, já dá para perceber que o raio será na verdade 2 elevado a 2. Então,
teremos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado sendo igual a 2 elevado a 2. Então, essas duas circunferências têm o mesmo raio. Muito bem, mas aqui nós queremos as coordenadas do ponto P. Se nós formos analisar para estas duas circunferências e esta reta aqui que faz o ângulo de 30 graus, e aqui temos o nosso ponto P. Se nós formos analisar, na verdade aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Essa reta aqui nos dá um triângulo retângulo com as coordenadas deste ponto P. Então, como é que vamos fazer para descobrir as coordenadas do ponto P, que são na verdade o cateto oposto e o cateto adjacente? O cateto adjacente. Se nós formos analisar, se nós olharmos para as nossas circunferências aqui, uma vez que esta circunferência aqui tem raio 2, quer dizer que daqui até aqui, neste ponto P, o raio é 2. Daqui até aqui é 2 e daqui até aqui também temos 2. É o raio da circunferência. Se nós formos analisar do ponto de vista dos triângulos, aqui temos 2 e aqui também temos 2. Então quer dizer que o ângulo que se forma aqui também será de 30 graus. Logo aqui já temos um triângulo isósceles que tem dois lados iguais. Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. E uma vez que a soma de todos os números, de todos os ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180. Então aqui para completar 180 teremos que ter 120 graus. Uma vez que temos 30 mais 30 que vai dar 60. E aqui vamos ter 120 graus. Então, por que estamos a fazer isso? Estamos a fazer isso porque nós queremos saber qual é a distância. Uma vez que daqui até aqui é 2, queremos saber qual é a distância daqui até aqui. Para somarmos com este 2 aqui e a distância daqui, que na verdade será aqui o cateto adjacente. Então, aqui temos 120 graus para completar 180. O ângulo raso é aquele que nos dá 180 graus, assim. Para completar 180, uma vez que aqui temos 120, vamos precisar aqui de 60 graus. Então, tendo obtido aqui um novo triângulo, nós já podemos descobrir qual é a medida daqui até aqui, usando aqui o cosseno de 60 graus para descobrir a distância daqui até aqui. Vamos dizer que uma vez que o cosseno é cosseno de 60 graus será igual a cateto adjacente, que vamos chamar de x para este caso aqui, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 2. Então, o cosseno de 60 graus na tabela das razões dos ângulos notáveis, teremos aqui que cosseno de 60 graus será igual a 1 sobre 2, sendo igual a x sobre 2. Esse 2 simplifica com este, então vamos ter que x será igual a 1. Então, se daqui até aqui é 2, então quer dizer que daqui até aqui é 1. E toda esta medida aqui, na verdade, é de 3 unidades. Então, quer dizer que uma das coordenadas do nosso ponto P será igual a... Para x, teremos aqui 3. Agora, para y, como é que nós vamos descobrir? Para y, vamos descobrir apenas utilizando aqui a tangente de 30 graus. Uma vez que tangente de um ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. E nós aqui queremos o cateto oposto. Já temos aqui
o cateto adjacente, que são 3 unidades. Então, a tangente de 30 graus será igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente, é 3. Então, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, sendo igual a cateto oposto sobre 3. Então, passando estes 3 para o outro lado, vai dividir com os 3. Ou podemos logo simplificar daqui mesmo. Vamos ter que o cateto oposto, raiz de 3 sobre 3, será igual a cateto oposto sobre 3. Então, simplificando estes dois, vamos ter que o cateto oposto será igual a raiz de 3. Muito bem, a nossa videoaula termina por aqui. Espero que tenham gostado. E caso tenham alguma dúvida, peço para que coloquem nos comentários. Então, na próxima aula nós vamos dar continuidade na resolução dos exercícios de geometria do exame da UP de 2023, continuando aqui no exercício número 7 e resolver aqui o exercício número 21. Então, até no próximo vídeo.